Eu sou pescador de coroa e rede, e desde muito jovem aprendi que o mar e eu compartilhamos um vínculo antigo. A vila de São Sebastião, aqui no litoral de Pernambuco, foi minha casa e meu refúgio. Conhecia o mar como quem conhece o rosto de um irmão, e em toda a minha vida nunca temi suas águas. O som das ondas quebrando nas pedras, a brisa salgada que cortava a pele, tudo era parte do meu dia a dia, uma rotina simples, mas que trazia paz. Eu, seu Amâncio, me sentia seguro ali, entre as ondas, com a experiência de décadas de pesca, dividindo a vida com o meu filho. O meu filho, um jovem de 13 anos, era o meu único companheiro nas pescarias. Ele não tinha a mesma experiência, mas sua vontade era grande e aprendeu rápido. De olhos brilhantes e mãos habilidosas, ele era a continuidade da minha jornada, o futuro que eu deixaria para trás, mas que ainda estava longe de compreender o que o mar realmente guardava. Na noite que antecedeu aquela pesca, o clima estava estranho. O vento cessou cedo e o ar parecia pesado, como se o céu carregasse algo que não se podia ver. Fui até o pequeno barco, preparando as redes, e senti que algo no ar estava diferente. O mar, normalmente calmo, parecia agora mais distante, como se estivesse guardando silêncio antes de algo importante. O brilho das estrelas estava apagado, e até o som das ondas parecia se distanciar, como se o oceano estivesse esperando algo que eu não podia prever. Mesmo assim, puxei o barco para o mar, confiante de que tudo continuaria como sempre foi. Eu estava errado, muito errado. O mar estava tranquilo naquela noite, mais tranquilo do que o normal. Aquelas águas, que eu já conhecia há tanto tempo, não me ofereceram qualquer sinal de que algo estava errado. As redes estavam dispostas e o barco seguia sua rotina, deslizando sobre as ondas calmas. Meu filho estava ali, ao meu lado, concentrado em suas tarefas. A luz da lua refletia na superfície da água, criando uma cena serena, quase mágica. Era uma noite como outra qualquer, mas um sentimento vago começava a se formar no meu peito. Algo estava prestes a acontecer, e eu não conseguia compreender o que. Foi então que, sem aviso, uma névoa espessa começou a surgir, cobrindo a água como um manto. Não havia vento para empurrá-la, nem nuvens no céu. A névoa se levantou do mar, densa e gelada, e se espalhou por todo o ambiente, engolindo tudo à sua volta. Em poucos minutos, o barco já não era mais visível para além da neblina. O silêncio, que até então havia sido pontuado pelo som das ondas, foi tomado por um peso indescritível. O mar, que sempre se moveu com vigor, agora estava parado, imóvel, como se o próprio oceano tivesse perdido a capacidade de respirar. O vento cessou de uma vez. Não se ouvia nada, apenas o som de nossas respirações. Eu e meu filho trocávamos olhares desconcertados, mas nenhum de nós disse uma palavra. O mar havia se calado como se estivesse esperando. Senti uma pressão no peito, uma sensação de que havia algo mais ali, uma presença invisível que observava. Mas o que poderia ser? Não havia como saber. Só sentia que não estávamos mais sozinhos naquela imensidão. Algo estranho e indescritível estava nos cercando. E o mar, que sempre fora meu aliado, parecia agora nos esconder algo. O ar estava pesado, e o silêncio, cada vez mais opressor, aumentava a sensação de que algo estava prestes a acontecer. A névoa ainda nos envolvia, e a luz da lua, que antes banhava o mar com sua prata, agora parecia perdida,
engolida por aquela escuridão densa. Foi nesse instante que algo começou a se mover, à distância, sob a água. Primeiro, foi uma sombra, uma forma estranha que surgiu das profundezas, contorcendo-se, como se o próprio mar estivesse se retorcendo em algo que não deveria existir. Eu tentei enxergar, mas tudo parecia turvo, embaçado pela névoa espessa. Aos poucos, a forma foi tomando forma, erguendo-se das águas com uma lentidão macabra, como se soubesse que nós não poderíamos escapar. Era o caboclo d'água, uma lenda que eu ouvira nas histórias dos mais velhos, mas que nunca imaginei que fosse real. Seu corpo era torcido, como um tronco de árvore apodrecido, com membros longos e retorcidos, como se a própria água tivesse moldado aquele ser. Seus olhos brilhavam como brasas em um fogo antigo, ardendo de uma luz insuportável, e sua boca parecia um abismo, repleto de dentes afiados e regulares que se destacavam como lâminas. Cada movimento seu fazia o mar ao redor se agitar, e a água parecia se contorcer em torno de seu corpo monstruoso. Eu gritei, tentando alertar meu filho, mas a voz me falhou. O ser se aproximava, sem pressa, como se estivesse se alimentando de nossa impotência. Quando ele ergueu uma das mãos, que mais parecia uma barbatana, eu soube que não poderíamos fugir. Sem aviso, ele me agarrou, sua mão fria como o próprio mar, e me puxou para baixo. Minha visão ficou turva, e o som do mar se transformou em um eco distante. Tentei resistir, lutando contra a força sobrenatural que me arrastava, mas meu corpo não obedecia. As águas geladas me envolviam, e antes que eu pudesse fazer mais, a escuridão me engoliu, e o mar, que sempre fora meu amigo, se tornou minha prisão. Quando a escuridão finalmente me libertou do aperto das profundezas, eu ainda estava no mar, mas tudo ao meu redor estava diferente. A névoa me envolvia, mais espessa do que antes, e o silêncio era absoluto. O som das ondas, que sempre acompanhou meus dias de pesca, havia se extinguido. O mar parecia mudo, insensível. Tentei me orientar, tentar encontrar alguma referência, mas tudo estava distorcido, como se o mundo tivesse sido virado de cabeça para baixo. Eu olhei para o lado, onde meu filho deveria estar, mas ele não estava. A balsa estava vazia, e o lugar onde ele estava antes agora parecia um vazio absoluto. Senti o coração acelerar, o pânico se espalhando pelo meu peito. Meu filho, gritei, minha voz quebrando o silêncio, mas a névoa me engoliu antes que qualquer resposta pudesse chegar. Ele não respondeu. Eu não podia acreditar. Onde ele estava? A lembrança de seu rosto, a expressão de desespero e medo quando ele estendeu a mão para mim, tentando alcançar-me, tomou conta da minha mente. O último movimento que eu vi foi a sua mão, tentando me alcançar enquanto a água o puxava, como se ele fosse parte do mar. Eu gritei desesperado, tentando estender as mãos para ele, mas a correnteza me empurrava para longe, me afastando dele cada vez mais. Eu tentei nadar até o ponto onde o vi desaparecer, mas o mar parecia não me permitir. As águas estavam geladas, e quanto mais eu me esforçava, mais elas me arrastavam, como se quisessem me manter distante, como se o mar não quisesse que eu o salvasse. A dor de ver meu filho sendo levado para as profundezas e não poder fazer nada foi a pior dor que já experimentei. O mar, sempre meu amigo, agora era meu inimigo. A água me envolvia como uma capa gelada,
afundando cada vez mais nas profundezas. As forças que me puxavam eram mais fortes do que qualquer corrente que já enfrentei. Meu corpo, já exausto, parecia não mais responder às minhas ordens. Eu tentava nadar, mas era como se a própria água me recusasse, como se tivesse sido transformada em uma prisão que não me deixaria escapar. A sensação de afogamento era imensa e minha visão começou a se turvar. A pressão na minha cabeça aumentava e o som da água se tornava distante, abafado, como se estivesse ouvindo de um sonho profundo. Eu sabia que estava à beira da morte. As mãos da criatura, aquelas garras monstruosas, ainda estavam sobre mim, me puxando para o fundo, para onde a luz do mundo jamais chegaria. Mas algo em mim despertou. Algo que não podia ser explicado. As lendas que ouvia quando era jovem, as histórias sobre o caboclo d'água, surgiram em minha mente, como ecos de um tempo esquecido. Eu me lembrei das palavras que falavam sobre o ser mitológico que habitava as profundezas do mar, levando aqueles que ousassem desrespeitar suas águas. Aquele ser, dizia-se, alimentava-se da alma dos pescadores que se perdiam no mar, mas também havia uma força ancestral que poderia lutar contra ele. Com um esforço brutal, eu resisti, lutando contra a água fria e a força sobrenatural que me arrastava. O caboclo d'água queria me levar, mas algo dentro de mim se recusava a ceder. Lembrei-me da minha vida, do meu filho, da minha aldeia, e em um último ato de resistência, encontrei forças para voltar à superfície, arrastado por algo mais forte do que o medo, o instinto de sobrevivência. Quando despertei, a dor tomou conta de mim. Meu corpo estava fraco, coberto por uma mistura de sal e sangue, e a névoa ainda pairava ao redor da balsa. O sol começava a nascer, mas sua luz parecia não alcançar o coração daquele mar turvo. Eu estava sozinho. A balsa que antes dividia o espaço com meu filho, agora parecia um cemitério de lembranças perdidas. O vento, que antes trazia vida, agora só me trouxe o peso da solidão. Minha mente estava confusa, ainda tentando entender o que acontecera. Lembrei-me da luta, da criatura que me puxou para as profundezas e da sensação de impotência. Mas não sabia o que havia acontecido com meu filho. Ele se foi e eu não pude fazer nada para salvá-lo. No entanto, algo estranho me chamou a atenção. Entre os destroços da balsa, encontrei pequenos fragmentos, pedaços de coisas que pertenciam a ele. Uma parte de sua camisa, um dos seus sapatos. Não havia mais nada, nenhum corpo, nenhum sinal de onde ele poderia estar. Apenas o mar, em silêncio, como se tivesse engolido toda a sua presença. Foi então que encontrei o velho pescador, um homem que eu conhecia das histórias, daqueles que falam em voz baixa sobre os mistérios do mar. Ele me olhou com uma tristeza profunda nos olhos e, ao meu pedido de explicações, disse-me algo que fez o meu coração gelar. O caboclo d'água não leva qualquer um. Ele escolhe aqueles que têm um laço forte com o mar, como eu, como meu filho. O que aconteceu não foi um acidente. O mar tem sua própria vontade e meu filho foi chamado por um poder antigo que não podemos compreender. Com essas palavras, algo dentro de mim se quebrou. O mar não era mais apenas o meu amigo. Ele tinha seus próprios segredos, e agora eu estava envolvido em algo muito maior do que imaginava. Quando voltei à vila, o mundo parecia o mesmo, mas eu não era mais o mesmo. O mar, que antes era um amigo, agora me observava com olhos silenciosos, cheios de segredos.
As ondas, calmas como sempre, batiam nas rochas com a mesma tranquilidade de antes. Mas eu sabia que não havia mais paz ali. O ar da vila estava impregnado de algo distante, de algo que eu não podia mais ignorar. Minha casa estava vazia e meu filho, que sempre foi minha razão, não estava lá para me esperar. A dor da perda, agora mais pesada, se misturava com uma nova compreensão. O mar não era apenas água e ondas. Era mais do que eu jamais imaginei. Ele possuía mistérios antigos, forças que estavam além da nossa compreensão. O caboclo d'água não tomava o que não queria. Ele levava apenas aqueles que estavam ligados à imensidão do mar, como eu e meu filho. Não foi um acaso. A morte do meu filho foi um sacrifício, algo necessário para algo maior, algo que não consigo entender completamente, mas que, de algum modo, sinto. Eu vivi aquilo, e agora sou parte dessa história. O caboclo d'água, a força do mar, ainda me observa. Sei que minha alma agora pertence a esse reino sombrio, como pertencente ao destino que o mar me reservou. Eu sou pescador do mar e do seu segredo agora. Meu filho, o mar o levou e a ele minha alma pertence. Era uma noite quente de fevereiro de 1984, no interior do Amazonas, mais precisamente no vilarejo de Riacho do Macaco. Eu voltava sozinha para casa, depois de visitar minha irmã, que morava na aldeia de São José, do outro lado do rio. A viagem não era longa, mas a solidão do caminho sempre me incomodou um pouco, especialmente quando a noite começava a cair. O sol já se escondia, tingindo o céu de um vermelho profundo que logo se desfez nas sombras. Apesar de a escuridão se aproximar, ainda dava para ver as margens do rio, com suas árvores altas e os galhos que se estendiam para dentro da água, como se quisessem tocar o céu. O igarapé estava calmo, como de costume. O som da água batendo no casco do pequeno bote que eu dirigia era o único que se ouvia, além dos meus próprios pensamentos. Eu não tinha pressa. O barco se movia lentamente, cortando as águas tranquilas, que já estavam começando a ficar mais escuras, conforme o céu se tornava negro. Naquelas horas o rio sempre parecia mais misterioso. Eu sentia o cheiro forte da terra molhada e o silêncio profundo ao redor, interrompido apenas pelo ocasional canto de algum pássaro distante. Mas naquela noite, algo estava diferente. As águas, que normalmente pareciam calmas e serenas, estavam mais turvas, inquietas. O bote balançava de um lado para o outro com uma força que eu não conseguia entender. Uma sensação estranha se apoderou de mim, algo que eu não podia nomear, mas sabia que não era normal. Tentei afastar o pensamento. O que seria aquilo? Apenas o vento? Uma correnteza diferente? Mas algo dentro de mim dizia que não era apenas isso. E eu, que sempre tive confiança no rio, comecei a sentir um leve desconforto. A água parecia me observar. O céu escurecia rapidamente, o que já era esperado nessa hora do dia. Mas ainda assim uma sensação estranha tomava conta de mim. O silêncio no ar, o murmúrio das águas, tudo parecia mais pesado, como se a natureza soubesse algo que eu ignorava. O pequeno bote cortava a superfície do igarapé com o som sutil das madeiras rangendo, mas de repente uma força invisível fez o barco balançar violentamente. Tentei segurar o remo com mais força, mas as águas começaram a ficar agitadas de forma incomum. As correntes puxavam o bote e a embarcação, que até então parecia me obedecer,
agora se tornava um simples brinquedo nas mãos do rio. A correnteza estava mais forte do que nunca, mais errática, como se algo as tivesse instigado. Olhei para o horizonte, tentando entender o que estava acontecendo, mas a escuridão parecia se fechar sobre mim com mais rapidez. Antes que pudesse agir, um estrondo surdo soou e, de repente, o bote afundou. As águas me engoliram com uma violência inesperada. Eu me debatia, tentando manter a cabeça acima da superfície, mas as águas, agora turvas como breu, me puxavam para baixo com uma força impossível de resistir. A correnteza me arrastava com uma força que parecia sobrenatural. Não conseguia mais ver o céu ou as margens, apenas o escuro profundo das águas que se fechavam ao meu redor. Foi quando eu senti a mão, fria, gelada, como um toque de morte. Sentia me agarrar pelos pulsos, me arrastando para o fundo. Meu corpo não respondia mais. Estava perdendo forças. A água me envolvia completamente, mas antes que eu pudesse ceder à escuridão, algo inexplicável me libertou. Como um puxão súbito, o rio me devolveu. E por um milagre, eu consegui alcançar a margem. O que eu havia visto não podia ser real. Quando a água me envolveu, percebi que não estava mais lutando apenas contra a correnteza. Algo estava ali, nas profundezas, me observando. Uma sensação estranha tomou conta de meu corpo. Uma sensação de que não estava sozinha, como se os próprios peixes da água estivessem silenciados pelo terror. De repente, o vi. Surgiu das profundezas com uma tranquilidade assustadora, como se as águas fossem seu único domínio. Um homem, mas não completamente humano. Seu corpo estava coberto por algas e musgo, como se fosse uma extensão do rio, algo nascido da terra e da água. Seus olhos eram negros como as trevas mais profundas. Não refletiam luz alguma, apenas o vazio mais absoluto. E aquele sorriso, uma expressão cruel, como se eu fosse apenas mais uma alma a ser consumida. Eu queria gritar, mas o ar parecia ter sido drenado de meus pulmões. Meu corpo se tornava mais fraco a cada movimento que tentava fazer, como se minha energia estivesse sendo sugada para dentro do rio. A pressão aumentava, a sensação de desespero se tornando mais intensa. Eu não podia escapar. Minhas mãos pareciam incapazes de se mover. Ele me puxava para baixo e quanto mais eu lutava, mais meu corpo se tornava inerte. A presença dele era opressiva, esmagadora. Era como se a própria natureza estivesse contra mim. O caboclo d'água, aquele espírito antigo do rio, tinha me escolhido. Eu sabia disso e sabia que por mais que tentasse, não poderia escapar daquele destino. Mas em algum momento, algo aconteceu. Eu não sei como, mas o rio, em sua fúria, me devolveu à superfície. Acordei na margem do rio, com o corpo molhado e os ossos doloridos. A noite havia caído completamente, mas ainda me parecia que o céu, de algum modo, estava mais fechado, como se o sol tivesse sido engolido pela escuridão do que vivi. Meu peito ainda arfava, e a sensação de um peso, uma presença invisível, não me deixava em paz. O bote, vazio, foi encontrado na manhã seguinte, mas ninguém parecia compreender o que acontecera. Fui salva, mas a escuridão do rio, aquela força que quase me consumiu, não se afastava. Retornei à minha casa, mas a paz que sempre encontrei ali estava distante. Sentia uma inquietação constante, como se o próprio ambiente estivesse marcado por algo sombrio. As pessoas, ao me verem, evitavam falar sobre o que ocorrera.
Eu sabia o que havia enfrentado, sabia que não havia sido apenas um pesadelo, mas algo muito mais profundo e real. Com o tempo, comecei a ouvir mais sobre o caboclo d'água, histórias sussurradas nas margens do rio, como se todos quisessem esquecer o nome daquele ser. Eles diziam que ele era um espírito do rio, um guardião que se vinga de quem desafia as águas, de quem ousa navegar em suas profundezas sem respeitar sua natureza. Alguns falavam de ribeirinhos desaparecendo, de barcos que nunca voltavam, mas tudo isso parecia uma superstição, algo distante. Mas para mim, aquilo não podia ser apenas um conto antigo. O caboclo d'água era real, e eu sabia que ele me havia escolhido. Os velhos falavam em sussurros, mas não podiam negar o que os olhos viam. Eu estava marcada por algo além da compreensão humana. O rio e suas águas agora estavam em mim. Os dias que se seguiram àquela noite pareceram se estender infinitamente. A sensação de cansaço nunca me deixou. Ao acordar, meu corpo estava pesado, como se tivesse sido esmagado por algo invisível. O que o rio fizera comigo não se limitava ao que eu via. Havia algo dentro de mim, algo que eu não conseguia entender. Minhas mãos, antes firmes, tremiam com facilidade. Meu peito apertava, como se uma pressão invisível me impedisse de respirar corretamente. A aldeia parecia diferente também. A sensação de que todos me observavam estava em cada esquina, em cada olhar furtivo que se cruzava com o meu. O clima tinha mudado, como se o próprio ambiente tivesse absorvido aquele pesadelo. O ar estava mais pesado, a natureza mais silenciosa, como se o rio ainda estivesse me observando, esperando. Eu tentei conversar com os outros ribeirinhos, mas logo percebi que nenhum deles queria falar sobre o caboclo d'água. Eles me olhavam com estranheza, como se eu fosse louca. Ou pior, como se eu fosse um fardo, algo que não devia ser mencionado. São apenas histórias, diziam, superstições. Mas eu sabia o que vi, o que senti nas profundezas do igarapé. O rio, o caboclo, não era um simples conto de velha. A solidão apertava meu peito. A dúvida começou a corroer minha mente. Será que eu estava perdendo a razão? Ou aquilo tudo realmente aconteceu? Aquele ser, aquelas águas, aquele toque gelado. Eu já não sabia mais o que era real e o que era fruto de uma mente cansada e marcada pela experiência. Eu não sabia por quê, mas uma força irresistível me puxava novamente para o rio. No fundo de minha alma, sentia que o caboclo d'água estava voltando para terminar o que havia começado. Algo dentro de mim dizia que não podia mais fugir. O espírito do rio não me deixaria em paz até que tivesse completado sua vingança. Não importava o que os outros pensassem ou falassem, eu não estava mais lutando apenas contra a lenda. Estava lutando pela minha própria vida. Na calada da noite tomei uma decisão. Não seria mais uma espectadora do meu próprio destino. Preparei o bote como da primeira vez, mas desta vez sem medo, sem hesitação. As águas estavam mais calmas, mas isso só aumentava minha sensação de que algo estava prestes a acontecer. Eu sabia que o rio me chamava, mas agora eu estava pronta. Cheguei ao ponto onde o encontro anterior ocorreu, aquele mesmo local amaldiçoado. A escuridão da noite parecia mais densa, mais opressiva. O silêncio era absoluto e o ar estava espesso, carregado com o peso de algo que estava por acontecer. Foi então que ele apareceu. O caboclo d'água surgiu das profundezas como uma sombra, mais forte, mais imponente do que da última vez. Seus olhos negros me atravessaram,
E desta vez não havia mais dúvidas. Ele queria me levar, de uma vez por todas. O medo tomou conta de mim, mas não havia mais tempo para hesitar. A luta pela minha vida havia começado. O rio e o espírito queriam me arrastar para sempre, e eu só tinha uma chance de sobreviver. A luta pela minha vida parecia interminável. Eu senti o peso da água me puxando, a força do caboclo d'água tentando me engolir novamente. Mas algo dentro de mim estalou. Com um último esforço, consegui me soltar de suas garras geladas, empurrando-me com força contra a correnteza. O espírito recuou por um instante e, aproveitando a chance, consegui fugir, ainda que não soubesse por quanto tempo. Ao escapar, percebi que algo dentro de mim havia mudado para sempre. Eu me arrastei até a margem, o corpo exausto, mas não mais livre. Algo invisível me ligava àquelas águas. Não era apenas o medo, nem a marca de uma experiência traumática. Era mais profundo. Eu já não era mais a mesma, e sabia disso. Nos dias que seguiram, busquei respostas. Encontrei a velha que sempre falava sobre o caboclo d'água, aquela que nos avisava sobre os perigos do rio. Ela olhou para mim com um olhar pesado, como se soubesse que eu já conhecia a verdade. O rio leva, e aqueles que ele escolhe nunca voltam inteiros, disse ela, com uma tristeza em seu olhar. Foi então que compreendi. O caboclo d'água não era apenas uma lenda, uma história para assustar crianças. Era um espírito antigo, uma manifestação do próprio rio, que tomava os corpos daqueles que se perdiam nas suas águas. E eu havia sobrevivido, mas não sem pagar o preço. Agora eu fazia parte do rio. A marca estava em mim. O caboclo d'água não me deixaria em paz. Voltei à aldeia, mas, ao contrário do que pensava, não encontrei consolo. Eu estava marcada, transformada, e sabia que o rio me chamaria novamente. Eu sou o seu Joaquim, e desde jovem, minha vida foi sempre ligada ao Rio Madeira. Trabalhei como operador de balsa durante muitos anos, cruzando o rio todos os dias, levando mercadorias e pessoas de um lado para o outro. Porto Velho, em Rondônia, é uma cidade pequena, mas cheia de movimento, e o rio é a principal via de transporte. O trabalho na balsa não é para qualquer um. É preciso ter experiência, um olho atento e mãos firmes para lidar com o leme. Nos anos em que estou aqui, aprendi cada curva do rio, cada correnteza. O Madeira é um gigante de águas turvas e implacáveis, mas eu o conheço bem. O ritmo do trabalho é simples. De manhã até o anoitecer, atravessamos o rio, de um ponto a outro, com poucas palavras entre nós, os homens da balsa. Os outros tripulantes, os que navegam comigo, já estão acostumados à rotina. O silêncio é parte da nossa convivência. Apenas o som da água batendo contra o casco, o crepitar do motor e o constante estalo do rádio quebram a monotonia. Tudo sempre na mesma cadência, um dia atrás do outro. A vida na balsa é previsível, com os mesmos gestos e os mesmos olhares. Nada muda. As histórias, essas sim, mudam. Sempre ouço falar sobre o caboclo d'água, uma criatura mítica que, segundo os mais velhos, habita as profundezas do Madeira. Eles dizem que quem navega nas águas do rio à noite pode cruzar com ele. Alguns juram que viram seus olhos vermelhos brilhando na escuridão. Outros falam da risada que se ouve nas noites mais calmas. Mas eu nunca acreditei nisso. São apenas lendas,
coisas que os moradores mais antigos gostam de contar para assustar os novatos. O Madeira pode ser traiçoeiro, mas o que a gente vê aqui são as correntes e os ventos, não monstros. O resto são apenas histórias. Eu tinha certeza disso, até aquela noite, quando a rotina se quebrou de forma que jamais imaginei. A noite estava mais pesada do que o normal. O rio Madeira, sempre calmo sob a luz da lua, parecia envolver a balsa com um manto denso, como se a própria água estivesse suspendendo o ar. As árvores ao redor estavam ocultas pela neblina, que surgira de forma repentina, cobrindo tudo como uma cortina espessa. Não havia vento, nem a usual tranquilidade que vinha das margens. O rádio, que já era falho de vez em quando, começou a estalar, e por mais que eu girasse o botão, não captava sinal algum. O silêncio era quase ensurdecedor, como se a própria natureza tivesse silenciado suas vozes. Eu tentava ignorar. O rádio estava quebrado, a neblina talvez fosse algo passageiro, mas não pude evitar. Algo estava estranho no ar. A balsa, antes firme, começou a balançar levemente, e um calafrio subiu pela minha espinha. Olhei para os outros homens, mas estavam tão absortos no trabalho quanto eu. Era como se o rio estivesse chamando nossa atenção para algo. Foi quando vi, à distância, uma sombra se movendo sobre a água. No começo, pensei ser apenas o reflexo das árvores, mas ela se manteve, deslizando de forma suave, como se estivesse à procura de algo. A neblina não permitia que eu enxergasse claramente, mas havia algo ali, algo que não deveria estar ali. A sensação de inquietação só aumentava. As águas, que costumavam ser calmas àquela hora, pareciam mais agitadas. A balsa tremeu novamente, mais forte desta vez, como se algo abaixo dela estivesse forçando a madeira para baixo. Eu olhei para os outros, mas ninguém parecia notar. Tentava racionalizar, mas a sensação de que algo nos observava era impossível de ignorar. Os sons ao redor se tornaram abafados, como se o rio estivesse aguardando algum tipo de resposta. Fui então tomado por uma estranha certeza. Algo não estava certo. A tranquilidade da noite, que normalmente trazia alívio, agora parecia uma mentira. O Madeira, com toda a sua grandiosidade, tinha uma força que eu ainda não compreendia. Algo ali embaixo, nas profundezas, parecia nos vigiar. A neblina não era apenas neblina, o rádio não estava apenas com defeito, e as águas não estavam apenas mais agitadas. Algo estava começando a se mover. Algo que não deveria ser visto. A neblina agora cobria tudo. O rio, antes imenso e majestoso, parecia um espelho opaco, sem fim. Olhei ao redor, mas não podia enxergar nada além da bruma espessa que tomava conta da balsa. A sensação de que algo estava nos observando se intensificou e minha respiração começou a acelerar. A água parecia mais densa, como se estivesse segurando a balsa em suas garras invisíveis. Foi então que vi. Primeiro, eram apenas duas manchas vermelhas, como pequenos carbúnculos flutuando acima da água, perto do casco da balsa. No princípio pensei que fossem peixes ou algum reflexo, mas logo os pontos se destacaram, ficando mais nítidos à medida que se aproximavam. Era como se esses olhos vermelhos estivessem me encarando, um par de faróis flamejantes cortando a escuridão. O coração bateu mais rápido. Eu sabia que aquilo não poderia ser natural. Foi quando a criatura se revelou. De dentro da neblina,
Uma forma gigantesca emergiu, como uma sombra colossal que parecia engolir o rio. Eu mal podia acreditar no que via. O caboclo d'água, como nos contos, se materializou diante de mim. Ele era imenso, mais alto do que a própria balsa. Seus braços se estendiam para longe, longos e musculosos, com as mãos enormes, quase tocando as pontas da balsa. Sua pele, pálida como o luar, parecia escorregar entre os espaços da neblina, refletindo um brilho sobrenatural. O rosto, sem expressão, era uma mistura de homem e bestialidade. Mas os olhos, aqueles olhos, vermelhos e penetrantes, pareciam perfurar minha alma, como se soubessem de todos os meus medos mais profundos. A risada que se seguiu foi o que quebrou definitivamente o silêncio. A gargalhada não parecia humana. Reverberava pelo casco da balsa, se espalhando pela madeira, fazendo as cordas esticarem e o metal ranger. A risada do caboclo d'água não era apenas som, era um grito da própria natureza, algo tão antigo quanto o rio. A água, que antes estava calma, começou a se agitar violentamente. As ondas bateram contra as laterais da balsa com força descomunal, como se a própria força do rio estivesse sendo usada para nos arrastar para dentro dele. O som da água se erguendo e o balançar da balsa eram os únicos ruídos que conseguia ouvir. O medo agora estava em meu peito, esmagando-me com a certeza de que não havia como escapar. Eu, homem acostumado com madeira, com seus perigos, suas correntes traiçoeiras, não podia lutar contra aquilo, contra o que quer que fosse aquela criatura. Minha mente, em choque, tentava processar a imagem do caboclo, mas era inútil. Eu sabia que o rio havia se manifestado em sua forma mais temível. E agora, ali estava ele, diante de mim, a verdadeira essência do terror. A água se ergueu como uma besta enfurecida, curvando-se e se levantando em ondas violentas que pareciam querer devorar a balsa inteira. Eu sentia o casco da embarcação tremer, como se fosse uma folha levada por um vendaval. O som da água batendo contra a madeira era ensurdecedor, mas o mais aterrador de tudo era o riso do caboclo d'água que ressoava em minha mente e nos meus ossos. Era como se ele estivesse se alimentando do nosso medo, tirando o prazer do nosso desespero. Eu tentei, com todas as forças, manter o leme firme, mas a água parecia se arrastar em espirais, puxando a balsa para o abismo. Os homens ao meu lado gritavam, tentando manter o controle, mas todos estavam apavorados. O barco, que sempre fora uma extensão de mim, agora parecia estar se desintegrando sob a pressão das águas e da criatura que nos observava. A neblina não dava trégua, e a visão se tornava cada vez mais turva, como se o mundo inteiro estivesse sendo engolido pelo rio. A força do caboclo d'água era imensurável. Seus braços se estendiam, longos e quase tocando a balsa, como se quisesse nos puxar para a escuridão do fundo do madeira. A risada se intensificou, quase se tornando um grito gutural que se misturava ao som das águas. O pânico tomou conta da tripulação, mas eu me recusei a ceder. Sabia que se a balsa afundasse ali, não teríamos chance alguma. Com uma força que só quem vive no rio conhece, gritei para os homens tentando reunir alguma coragem. Segurem firme, não vamos sucumbir a isso. Mas minha voz mal se ouviu sobre o rugido das ondas e o riso demoníaco da criatura. O barco começava a afundar, a madeira rangia, e eu podia sentir a água se infiltrando, fria e implacável. Eu não podia me dar ao luxo de duvidar. Não podia permitir que aquele ser nos vencesse.
Aproveitei toda a minha experiência no Madeira, cada movimento de leme, cada manobra que aprendi ao longo dos anos, e coloquei em prática com mais força do que nunca. A balsa, agora quase submersa, tremia, mas não poderia afundar. Eu sabia que a força do rio era imensa, mas a nossa resistência, nossa luta pela sobrevivência, deveria ser maior. A criatura parecia sentir que estávamos lutando. Quando estendeu seus braços de novo, a água se agitava ainda mais, subindo para engolir tudo, mas algo dentro de mim se acendeu. Sabia que a única chance de sair dali era fazer o impossível. Forçando o leme, segurei com todas as minhas forças e, com um último grito de força, girei a direção do barco. O Madeira não iria nos engolir naquela noite. Eu não permitiria. A luta foi em vão. Não houve tempo para mais nada. Não houve chance de escapar. Em um instante, as águas nos engoliram completamente. A balsa, que resistiu por tanto tempo, foi tragada pelo abismo do Madeira com uma violência tão rápida que nem conseguimos reagir. A criatura, com sua presença imensa e sua risada infernal, desapareceu nas sombras da neblina, como um pesadelo fugindo ao amanhecer. Quando a última onda se acalmou, havia apenas silêncio, um silêncio pesado de quem sabe que algo terrível acabou de acontecer, mas não tem coragem de dizer. Os poucos sobreviventes, eu entre eles, chegaram à margem com dificuldades. Nossos corpos estavam exaustos, molhados e gelados pela água fria que quase nos consumiu. O rio, como se nada tivesse acontecido, estava agora calmo, quase pacífico, mas as marcas daquela noite estavam em nossas almas. O que restava da balsa? Nada. Não havia vestígios nem pedaços de madeira, nada além do som das águas batendo suavemente nas margens. O que antes era um barco sólido e confiável, agora se perdera no abismo do rio, sem explicação. Estávamos na margem, sem entender nada. O medo, mais forte do que qualquer palavra, pairava sobre nós. Olhei para os outros tripulantes, mas ninguém falava. O olhar deles estava distante, vazios, como se já tivessem visto algo que jamais poderia ser descrito. O medo nos uniu, mas ao mesmo tempo nos separou, como se todos soubessem que a resposta, se houvesse uma, estava perdida nas profundezas do Madeira. E o pior de tudo era que ninguém ousava falar sobre o que tinha acontecido. Não mencionaram a criatura, nem o que realmente vimos. Havia algo mais profundo e sinistro ali, algo que estava além de nossa compreensão. A balsa nunca mais foi vista. E para mim, nem a criatura, mas aquele rio, aquele maldito Madeira, nunca mais foi o mesmo. Não para mim e talvez nem para os outros. O medo agora corria em nossas veias como o próprio rio. Quando voltei para a vila, algo estava diferente. As ruas, antes familiares, pareciam mais estreitas, como se o medo tivesse espremido o ar ao redor. Fui até os poucos amigos que ainda tinham coragem de me olhar e tentei contar o que aconteceu. Mas as palavras escaparam de minha boca como se não tivessem peso algum. Aquele evento que quase me consumiu parecia irreal para todos. Eles olhavam para mim com uma mistura de dúvida e temor, como se eu fosse um homem marcado por algo que não podiam compreender. Alguns murmuravam, com olhar desconfiado, sobre a maldição que caía sobre aqueles que ousavam cruzar o Madeira à noite. O que eu havia visto, o que eu sabia, parecia além da realidade. As lendas antigas sobre o caboclo d'água, aquela criatura monstruosa que os mais velhos falavam em sussurros, não eram mais histórias para espantar crianças.
Elas estavam se tornando uma verdade amarga. A princípio, tentei ignorar, seguir minha vida como antes. Mas uma inquietação crescia dentro de mim. Algo me impelia a buscar respostas. Passei dias procurando por qualquer vestígio da criatura nas histórias da vila. Perguntei aos mais velhos, li relatos antigos sobre desaparecimentos inexplicáveis, outros homens de balsa que haviam se perdido nas águas. Cada nova história me deixava mais obcecado. Todos pareciam ter desaparecido da mesma maneira que nós. E a maldição, ela era real. Foi então que comecei a entender que aquilo não era apenas um encontro casual. Algo maior estava envolvido, algo que não podia ser explicado pela razão. As águas do Madeira estavam marcadas, e talvez eu estivesse condenado a viver com a lembrança daquilo. A sensação de que a criatura ainda me vigiava não me deixava. O Madeira agora parecia estar de alguma forma dentro de mim, e nada seria mais o mesmo. Meses se passaram, mas a experiência me perseguia. O peso do que vi, do que vivi, não me deixou em paz. Finalmente não aguentei mais. Voltei ao local onde a balsa desapareceu. O rio, silencioso e vasto, parecia mais pesado naquele dia. A neblina desceu de forma espessa, cobrindo a água com um manto gelado. Eu sabia o que aquilo significava. A presença da criatura estava ali, invisível, mas inegável. A risada do caboclo d'água ecoou ao longe, tão forte e clara como na noite fatídica. Aquele som reverberou em minhas entranhas como um aviso. Eu não vi a criatura, mas senti sua presença, pesada como o próprio rio. Não havia como lutar contra aquilo. O caboclo não era mais uma lenda, nem um monstro, mas uma força do Madeira. Ele estava em cada parte daquelas águas, e eu, apenas uma peça no jogo do rio. Entendi então que não poderia escapar do que acontecera. Fui embora sem olhar para trás.